Mais uma vitória do Mengão em cima do Vasco. O Flamengo venceu por 1-0 e está com as mãos na vaga para a final do Campeonato Carioca. Vitória de 1-0, gol do Bruno Henrique. O Flamengo leva uma vantagem muito boa para o Maracanã. Flamengo ganhou do Vasco. Qual a novidade? Tá virando uma freguesia esse Flamengo e Vasco. Que Mengão é esse? Ganhou a primeira. Vai ser difícil de tirar do Mengão, né, a segunda partida. Que surpresa impressionante. Ganhamos do Vasco de novo. Obrigado aí a todo mundo aí. Tamo junto. Vamos fazendo mais aí. Continuamos? Fica 90 ainda, ó. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que venceu o Vasco por 1-0 e o Mengão está praticamente com as mãos na vaga para a final do Campeonato Carioca. Chega mais e vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Mengão, essa vitória muito importante do Flamengo, um golaço do Bruno Henrique. Já chega explodindo o dedo do like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo e corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Brasília. Coloca aí de qual cidade ou país você está assistindo nossos vídeos e vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Vene Casagrande, ao canal do Renato Maurício Prado, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. Antes de mais nada, uma pequena reclamação por todos aqui, muito abafado na zona mista aqui do estádio Newton Santos, um calor infernal no Rio de Janeiro. Não tem uma ventilação direita aqui, não tem um ar-condicionado, como tem no Maracanã, por exemplo, não tem um ventilador. Pessoas aqui quase passando mal, vieram alguns copinhos d'água, tem profissionais trabalhando grávida, enfim, uma situação complicada com a abafa que está na zona mista aqui para jogadores, staff, todo mundo. Bom, dito isto, tivemos esse clássico dos milhões, mas que não foi dos milhões, né? 10.966 presentes aqui no estádio Newton Santos, um clássico muito esvaziado, esse Vasco e Flamengo. Vitória de 1-0, gol do Bruno Henrique. Flamengo leva uma vantagem muito boa para o Maracanã na próxima semana. Pode, enfim, perder por um gol de diferença, que avança mais uma final de Campeonato Carioca em busca do segundo título consecutivo do bicampeonato. Flamengo sai mais leve, mais tranquilo, mas foi um jogo, olha, de pegar fogo desde os primeiros segundos ali, como eu chamo, catiripapo, sururu, foi bem pegado desde o início ali, já com a entrada do Piton no Wesley, o Pulgar devolveu no Coutinho e daí inflamou bastante a parte da torcida do Vasco que tinha por aqui, enfim, todo mundo batendo bastante aqui nas cadeiras que tinha, tentando inflamar o estádio de alguma maneira e tentar contribuir para a atmosfera. Houve fumaça também antes do jogo, então toda essa atmosfera, o Vasco tentou criar a atmosfera de um mandante para ver se impactava de fato na partida, talvez ali no primeiro tempo, enfim, mas no segundo com a maior parte do domínio do Flamengo, chances perdidas ali, bola na trave e tudo mais. A torcida do Vasco foi ficando irritada e chegou até a xingar o Fábio Carille em determinado momento. Então houve essa vitória, 1-0, gol do Bruno Henrique, o Flamengo leva essa vantagem. Estamos aqui, como eu disse, na abafadíssima zona mista do estádio Newton Santos. Não houve profissionais do Vasco na zona mista, mas houve profissionais do Flamengo por aqui. O José Boto, diretor de futebol, passou por aqui, falou um pouquinho sobre questão de negociação do Thiago Maia, que ia para o Santos, enfim, questões de garantias bancárias pedidas pelo Flamengo não aconteceram, então a negociação não saiu, era o último dia de janela ontem, né? Então ele permanece no Internacional, não vai para o Santos. O Flamengo ainda tem um valor a receber ali do Internacional, disse, o Internacional tem que pagar. E depois, Léo Pereira e Plata, que participou da jogada ali do Bruno Henrique, que fez o gol número 99 com a camisa do Flamengo. Então vamos, depois de toda essa grande introdução que eu fiz aqui, assistir aqui o que os jogadores que passaram na zona mista, enfim, até um pedacinho do Boto aí, vamos assistir o que houve aqui na zona mista do estádio Newton Santos, o Engenhão. Você poderia esclarecer para a gente o que está acontecendo exatamente com o Thiago Maia? A gente viu que a negociação não aconteceu, vai retornar ao Porto Alegre. Qual é a posição do Flamengo em relação a isso? A posição do Flamengo é que o Presidente deu uma ordem expressa para negociar com o jogador, que é entre clubes brasileiros, ou seja, não vender o jogador
sem ser com dinheiro à vista ou com garantias, pela má experiência que tivemos e também pela hora da justiça em fazer-se justiça. Portanto, foi uma ordem do Presidente que ele me deu a mim, que não podemos negociar sem garantias ou com dinheiro à vista, tá? O Santos não deu essas garantias? Não deu, por isso não se fez o negócio, tá? Galera, pô, já ganharam um presentão de carnaval, pô. Não, é só sobre o Internacional, porque tem também pagamentos pendentes do Internacional. Pronto, agora é o Internacional que tem que nos pagar, tá? A gente sabia e esperava que seria um jogo muito truncado, que a equipe deles tentaria impor um ritmo bem forte na marcação. E no começo do jogo ali, a gente pôde ver lances mais duros e o juiz teve que intervir com amarelo, na minha opinião, a maioria deles correto. Mas a gente conseguiu aplicar nosso jeito de jogar durante quase todo o jogo e acredito que a gente fez um jogo consistente, como a gente vem fazendo em quase todos os outros. É claro que, se não me engano, hoje a equipe deles teve um pouco mais de chance de finalizar na nossa baliza, mas a gente fica feliz pelo resultado e feliz por sair novamente zerado. Acho que a gente aqui já sabe como são os clássicos, sempre vão ter jogos muito fortes, muito brigados, sempre vão ter um que vai tirar patada, vão sacar muitos cartões amarelos nos clássicos, é de isso que se trata. Hoje a gente fez o que hemos trabalhado durante a semana com Felipe. Acho que saíram muitas coisas boas, também muitas coisas que temos que melhorar, mas acho que para a semifinal de volta vamos já com um ponto arriba, um ponto a nosso favor, que só temos que assegurar o resultado e tirar para frente. Estão aí, então, a gente pede até desculpa, houve um probleminha técnico no iniciozinho da entrevista do José Boto, mas era sobre aquilo, a questão do Thiago Maia. Você vê que o assessor estava até puxando ele, porque a gente queria até desenvolver um pouquinho mais questão de Luiz Araújo, troca com Matheus Pereira, houve a nota oficial, versões distintas, mas o Boto não é muito estilo de ficar ali e responder, não. Então ele já saiu logo da zona mista. Além disso, o Flamengo não jogou, por exemplo, com o Danilo, não jogou com... O Dela Cruz até estava relacionado, mas não curte, acho que até o Felipe Luiz, eu não estava na coletiva de imprensa, estava do lado, na zona mista, mas o Felipe Luiz me parece que confirmou que ele não... Foi uma opção até dele, Felipe, não utilizar o Dela Cruz por conta do piso sintético, né, do gramado sintético. Ano passado o Dela Cruz também não jogou no Allianz Parque contra o Palmeiras, não jogou tampouco aqui no Newton Santos contra o Botafogo, questão de joelho que ele tem, enfim. Então, de certa maneira, alguns jogadores foram retirados desse jogo por opção do Felipe Luiz. Semana que vem, Alexandro muito provavelmente deve voltar à equipe, é uma possibilidade. O Juninho também, aí questões musculares. Então, o Flamengo jogou hoje com algumas limitações também. O Vasco, por sua vez, no meio de semana tem mais um confronto aqui no estádio Newton Santos, vai jogar contra o Nova Iguaçu, mando do Nova Iguaçu, Copa do Brasil, 21h30, o Flamengo descansa, entre aspas, nesta semana, tem a semana cheia para trabalhar até o próximo sábado, aí sim, Maracanã, mas repetindo, Glaucia, além da estufa da zona mista aqui, que eu não canso de falar, só para confirmar, público, 10.788 pagantes, 10.966 presentes e uma renda de R$ 764.864. Então, realmente, muito pouco para um clássico conhecido como Clássico dos Milhões. Um esquema de segurança nos arredores aí muito forte, interdições além do normal aqui nas vias do entorno do Newton Santos, mas tudo vazio, tudo bem vazio nesse sábado de carnaval por aqui e vitória do Flamengo de 1-0. Cartão amarelo aplicado por jogada brusca. O Wesley vem por cima e acaba pisando no pé do Veguete. A gente observa com as imagens que esse pisão é em cima do pé. Se esse pisão é mais alto, chega a pegar a canela, ele pode até colocar em risco a integridade física do jogador. Mas esse pisão com o pé, com a intensidade que foi, para mim, jogada temerária, duas decisões acertadas, na minha opinião, da arbitragem de campo, Bruno Arleu de Araújo. Flamengo ganhou do Vasco. Ava, qual a novidade? Cara, tá virando uma freguesia esse Flamengo e Vasco. Mas não dá, gente. A diferença entre um time e o outro
É absurdo. Então, hoje em dia, quando joga Flamengo e Vasco, a pergunta não é quem ganha, a pergunta é de quanto o Flamengo vai ganhar. Hoje foi só de 1-0. Caramba, velho, mas tá pro Vasco, hein? A vitória do Flamengo para cima do Vasco, abrindo vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Um golaço do Bruno Henrique, que é o rei dos clássicos. Ele decidiu mais uma vez a favor do Mengão. Foi um jogo mais brigado, um jogo mais disputado, se comparado com aquele outro lá o Flamengo amassou. Sim. Agora o Flamengo vence por 1-0, leva essa vantagem para o jogo de volta. 1-0 Mengão, aumentando a freguesia para cima do Vasco da Gama, Bruno Prado. 1-0 Flamengo, gol dele, o rei dos clássicos, Bruno Henrique. Bruno Prado. O Flamengo era bem favorito aí no confronto, pelo menos teve jogo, né? Assim, o Vasco competiu mais do que na última partida, que foi no 2-0 aí na fase inicial, que o Flamengo dominou totalmente. Foi até constrangedora aquela atuação do Vasco na primeira fase. Hoje o Vasco, pelo menos, tentou jogar, competir dentro do que pode fazer. Há uma diferença muito grande. Apesar do Palmeiras, por exemplo, ser dominante no futebol paulista nos últimos anos, a diferença que há aqui do Palmeiras para o Corinthians, para o São Paulo, o Santos caiu para a Série B, agora está tentando voltar, mas fez uma final dura com o Palmeiras no ano passado. Não é igual a diferença do Flamengo para o Vasco, que o Fluminense e o Botafogo em certo momento também estavam muito longe, mas nos últimos anos, principalmente o Botafogo, conseguiu chegar no Flamengo e muitas vezes ganhar do Flamengo, como ganhou de 4 ano passado no Campeonato Brasileiro e levou o título brasileiro, levou a Libertadores. O Fluminense ganhou uma Libertadores recentemente. O Fluminense dá trabalho pro Flamengo, né? O Fluminense, nos últimos anos, ele dá trabalho. Foi a única derrota do Felipe Luiz como treinador foi pro Fluminense. Aí no Carioca também não ganhou do Fluminense, também empatou o jogo. Então o Vasco, ele nesse duelo com o Flamengo, ele ficou muito distante do Flamengo, né? Que é uma coisa ruim, né? O Vasco tentou também partir para o caminho da SAF. Eu digo até que Vasco, Botafogo e Cruzeiro, não é que eles optaram, era uma questão de sobrevivência dos três. Os três estavam deixando de ser times competitivos, times que tinham pretensão de lutar por título, que ganhar ou perder é uma coisa, mas quando você começa já nem sabendo que você não tem nem chance, é outra coisa, né? E o Vasco, Botafogo e Cruzeiro, eles estavam mais como times de Série A, B, subindo e descendo, do que o Cruzeiro, no caso, só caiu uma vez, mas ficou 3 anos na Série B, do que sonhando com alguma coisa. Então eles não tinham alternativa. Ou eles viravam SAF, ou deixariam de ser times grandes, assim, em relação à competitividade, não em relação à história dos clubes. Então o Vasco, ele foi para esse caminho da SAF, mas no caso do Vasco deu tudo errado. Então o Vasco continua com muitos problemas, né? O Vasco continua com problemas financeiros, problemas políticos, está uma situação indefinida do que vai ser do Vasco nos próximos anos. E o Flamengo, mesmo com toda a instabilidade que teve nos últimos anos no departamento de futebol, né? Não na parte financeira o Flamengo vai muito bem, até por isso sempre tem elenco forte, sempre é competitivo, mesmo trocando de técnico todo ano, mesmo parecendo em algum momento do ano que o mundo vai acabar e não vai acabar nada. O time está forte, está bem, está estruturado. Teve 6 jogadores na pré-lista do Dorival, de 52 tinha 6 do Flamengo naquela pré-lista. Então a diferença atual entre Flamengo e Vasco é muito grande, mas hoje pelo menos o Vasco competiu. Foi jogo para 1-0 mesmo, e nem seria tão absurdo se o Vasco tivesse arrumado um empate, mas 1-0 mostrou que foi o jogo. Hoje não foi um jogo de grande superioridade do Flamengo em relação ao Vasco. Vitória do Flamengo, seja na grama sintética, seja no gramado natural, o Flamengo vence o Vasco da Gama e aumenta ainda mais esses números que chamam muita atenção nessa rivalidade Flamengo e Vasco da Gama. Nos últimos 31 jogos, apenas 2 vitórias do Vasco. Ou seja, parece até que o Vasco não é mais rival do Flamengo. Parece não. Eu não considero o Vasco nesse momento nem o top 3 de rival do Flamengo. Eu vejo o Botafogo muito mais nessa rivalidade com o Flamengo, o próprio Fluminense, e tem o Palmeiras também, que eu considero o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro. Mas vamos falar desse jogo que acabou há pouco, Flamengo vencendo lá no Newton Santos, inclusive um público horrível, digamos assim, culpa do Vasco da Gama, que optou por levar para lá esse jogo no Newton Santos. A gente tem muita coisa para falar. Bruno Henrique novamente sendo decisivo, eu considero o melhor jogador do Flamengo nesse começo de temporada. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor. Por quê? O Felipe Luiz fez apenas uma mudança
E não foi substituição, foi uma mudança tática. Ele pegou o Luiz Araújo, botou na ponta direita, pegou o Gonzalo Plata e botou na ponta esquerda. Só essa alteração de peça já fez o Flamengo evoluir e melhorar muito. E aí o Flamengo dominou o jogo, na minha concepção. No segundo tempo, o Flamengo foi muito melhor, tanto é que conseguiu fazer 1-0. Mas eu já vou falar sobre esse gol aí. Mas não fez 1-0 numa jogada trabalhada. É isso que eu vou explicar para vocês. Mas antes desse gol do Bruno Henrique, o Luiz Araújo perdeu um gol feito, que o Gonzalo Plata, que inclusive precisamos elogiar aqui, mais uma partida extremamente irregular do Gonzalo Plata, foi muito bem. Ele insistiu no lance até o fim, conseguiu roubar a bola do João Vitor dentro da área, rolou para trás, Luiz Araújo de frente para o gol, bateu mal, isolou a bola. Quando o Luiz Araújo foi substituído, ele disse lá para os jogadores que estavam no banco que a bola acabou quicando e ele conseguiu... e ele não conseguiu finalizar bem, acabou isolando. Mas aí depois veio, aos 21 minutos, o Bruno Henrique. Eis que surge o Bruno Henrique, o jogador, para mim, o melhor jogador nesse começo de temporada do Flamengo. São 3 aí que para mim estão se destacando: Bruno Henrique, Gerson e o próprio Luiz Araújo. Mas o Bruno Henrique, além de ser o melhor jogador, é o mais decisivo. Comeu a bola na Supercopa do Brasil, comeu a bola em clássicos recentes e agora fez um golaço diante do Vasco da Gama, porque ele não comeu a bola. Jogou bem, beleza, mas não comeu a bola, não se destacou como se destacou em outros jogos já nessa temporada. E aí ele fez um golaço, uma pintura, uma finalização no ângulo do Léo Jardim. O Léo Jardim, eu considero uma defesa, eu não considero que ele tenha falhado, que ele tenha dado mole, pelo contrário, era um lance ali, muitos podem falar que era defensável, mas eu acho que era muito difícil, é o famoso taca-luva goleiro para pegar. Depois que o Flamengo fez 1-0, o que aconteceu? O Vasco da Gama, que já tinha a obrigação de tentar vencer nesse jogo, porque o Flamengo tem a vantagem do empate nos 2 duelos, teve que sair mais para o jogo, e quando saía mais para o jogo se arriscava muito. E o Flamengo quase tirou proveito nessa situação, nessa postura corajosa do Vasco da Gama, porque o Vasco, no primeiro momento, entrou para explorar o contra-ataque. Depois, ele teve que ir ao ataque, mas o Flamengo não conseguiu fazer o segundo e o jogo terminou 1-0 mesmo. Diante de tudo que a gente viu, eu acho que o Flamengo tem que comemorar sim esse resultado. Novamente vence o Vasco da Gama. Eu particularmente já imaginava isso. Só errei o placar porque eu apostei num 2-1 Flamengo lá na KTO e errei o placar, mas a diferença foi a mesma, de 1-0. Eu acho que o Flamengo encaminha essa classificação, mas acho que esse jogo serve de aprendizado para o técnico Felipe Luiz, porque a postura do Fábio Carille foi basicamente a mesma postura que o Mano Menezes teve, tanto no jogo do ano passado, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense, a única derrota do Flamengo com o Felipe Luiz até o momento, quanto no Fla-Flu desse ano. Foi a mesma postura que o Vasco teve, e o Felipe Luiz ele teve dificuldade de enfrentar um adversário com esse estilo de jogo, com essa estratégia. Eu acho que serve de aprendizado para o Felipe Luiz. Ele precisa, entre aspas, encontrar alternativas para conseguir furar essa estratégia, porque diante do Mano Menezes, em 2 jogos, ele não conseguiu, e agora diante do Fábio Carille, ele até conseguiu sair de campo vitorioso, mas com muita dificuldade. E não seria nenhum exagero se esse jogo fosse empate. Pelo contrário, o Vasco da Gama fez um jogo que eu considero acima da expectativa. Eu não imaginava que o Vasco fosse conseguir, entre aspas, bater de frente com o Flamengo durante tanto tempo em uma partida assim. E conseguiu. Eu acho que eles entraram com muita raiva, muita raça, muita vontade. Eles sabiam que tecnicamente, ponto de vista qualidade, elenco, não tem como bater de frente, mas tentaram bater de frente com a vontade, com a raça. Eles até conseguiram em determinado momento, mas não tem jeito. Chega uma hora que a qualidade do elenco vai fazer diferença. Eis que surge um Bruno Henrique da vida, como surgiu hoje, poderia surgir um Arrascaeta, poderia surgir um Luiz Araújo. Enfim, o Flamengo tem um elenco muito mais qualificado que o seu rival Vasco da Gama. E agora, nos últimos 31 jogos, o Flamengo tem 18 vitórias, tá? Entre essas 2 equipes, 11 empates e apenas 2 vitórias do Vasco da Gama. Gente, isso aqui é uma freguesia absurda. Que Mengão é esse? Ganhou a primeira, vai ser difícil de tirar do Mengão, né, a segunda partida. Jogo muito pegado, é decisão, todo mundo sabe disso. Jogo pegado, poderia
ter tido gente expulsa de campo, né? De vez em quando, botar um pouco mais acima complica. Mas o time do Flamengo, ou melhor, o time do Vasco, 15, 20 minutos, não se assustou com o time do Flamengo. Por quê? Porque marcou bem, se fechou bem, bloqueou muito o meio do campo, que é a força, todo mundo sabe disso, que a força do time do Flamengo é o meio do campo. Pulgar, Gerson, Arrascaeta e esse Luiz Araújo está jogando pra caramba, completa bem o meio do campo. E aí o que acontece? Fica o Plata e o Bruno Henrique para a corrida lá na frente, para a jogada, né, mais de bolas esticadas, lançamentos. E de resto é o toque de bola, aonde o Vasco concentrou a maior força sua no meio do campo. Então ele bloqueou tudo e botou o Ryan e o Verratti lá na frente para brigar com tudo, tentando o Coutinho, entre aspas, o Coutinho ser o Arrascaeta do Vasco. Dominar a bola, tocar, porque ele estava com Matheus Araújo, Jair e Hugo Moura. Então, os três no meio do campo, tentando tocar essa bola pro Coutinho fazer as jogadas para os dois de frente. Porque a jogada, todo mundo sabe disso, a jogada do Verratti não é o toque. A jogada do Verratti é o cruzamento. E o cruzamento do Vasco, a não ser no finalzinho do jogo, foi horroroso em relação ao Verratti. Ele ficava esperando a bola não chegava aonde ele estava, ou passava dele, ou caía antes. Então não adianta o Verratti. Para que é o Verratti? Verratti é para disputar a bola e ganhar as bolas. Quase sempre ele ganha todos os cruzamentos. E ele não conseguiu fazer isso. Então o único jogador rápido, né, no ataque do Vasco, que poderia ser mais acionado, era exatamente o Ryan, que não foi tão acionado pelo Coutinho, que é, né, o principal armador, ou quarto homem de meio do campo, né, para armar jogadas para os homens de frente. Não é o caso aqui no Flamengo, que tem o Arrascaeta, tem o Gerson, tem o Pulgar, que chega na frente, tem o Plata e o Bruno Henrique, são os caras que jogam, né? O Plata ainda veio um pouco, mas arranca. E o Luiz Araújo, ora pelo lado esquerdo, e depois ele deu uma troca com o Plata, eles trocaram de lado, aonde o Luiz Araújo, pelo lado direito, ele tem uma facilidade maior. Por quê? Porque ele é canhoto do lado direito, a diagonal dele é rápida e ele chuta bem. Então, ele tem facilidade de jogar dos dois lados. E ele é um jogador que vem para o jogo, que ele vem atrás e auxilia tanto o Gerson quanto o Arrascaeta. Por isso é que é difícil marcar o time do Flamengo, porque não é um time de ficar um ali, outro aqui, não é. Aquele vem para cá, esse vai para lá, eles se mexem muito e toque rápido. E não adianta. Todos esses jogadores, inclusive os que entraram, né? O Wallace, que entrou depois, segundo tempo, no lugar do Bruno Henrique, e a saída do Plata e a entrada do Ayrton Lucas, interessante isso. Ele veio para a lateral, mas a lateral está praticamente coberta pelo Varela ou pelo Léo Pereira. Então é fácil. E ele, Ayrton Lucas, é um jogador rápido. Ele se mete, meteram uma bola para ele arrancou. A sorte da defesa do Vasco é que veio a cobertura e deu um toque nele e ele caiu, que ele estava já no bico da grande área. Ele é um jogador rápido e que tem facilidade de jogar aqui pelo lado esquerdo, até como ponta esquerda, como ele faz sempre quando o Bruno Henrique cai por esse lado, pela meia, vem o Arrascaeta, ou vem o Gerson, a bola metida, ele arranca por aqui, ele é um jogador perigoso, que sabe chutar no gol, ele faz gol, ele sabe cruzar muito bem. Então, essa movimentação desses jogadores dificulta muito a marcação, tem que ser uma marcação muito certa. Bruno Henrique estava ali pela meia-lua da grande área, tocou a bola, ele não pode estar livre, ele estava livre, não estava, o cara estava perto, mas não é perto, é livre, perto e livre, estava ali, tem que estar encostado nele, ele saiu um pouco exatamente para receber essa bola, até para fazer uma tabela, então tem que sair com ele. O que aconteceu? Plata meteu a bola para ele deu uma arrumada para dominar, por exemplo. Ela subiu um pouco, ele fez disso de direita, ela subiu, pode ter feito isso de propósito ou não. Ou até na dominada, dominou mal, ela subiu, mas subiu a feição da perna esquerda dele. Ele deu bate pronto e meteu lá no ângulo. O goleiro Léo Jardim foi na bola, mas ela estava um pouco mais acima do salto que ele deu.
e 1-0. Então, é muito difícil, eu sempre estou dizendo isso, marcar esse time do Flamengo. E principalmente nas substituições. Esses moleques, quando entram, infernizam todo mundo, eles vão para dentro, eles querem jogo, eles são habilidosos, são inteligentes. Vai ser difícil, estou repetindo isso, vai ser difícil bater esse time do Flamengo. Ganhamos de novo do Vasco. Que surpresa impressionante, hein? Ganhamos do Vasco de novo. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. Menos de 11 mil pagantes no Engenhão. Menos de 11 mil pagantes no Engenhão. Sabe o que vai acontecer? Flamengo e Vasco vão ter prejuízo nesse jogo. A renda vai ser tão vagabunda que não vai nem sequer pagar os custos do Engenhão. Quem vai ganhar dinheiro é a federação. Essa tira percentual dela da renda bruta. Flamengo e Vasco vão ter que pagar todos os custos. O Vasco ainda vai ter que pagar o aluguel do Nilton Santos e simplesmente vai ter um puta prejuízo, além de perder o jogo. E a vaga, né? Vamos combinar? A vaga já era, né? Já era. O Flamengo agora pode ganhar, tá na final. Empatar, tá na final. Perder por um gol de diferença, tá na final. Alguém acredita em sã consciência que o Vasco vai conseguir reverter esse quadro? O Vasco, que hoje completou 31 jogos contra o Flamengo, tendo ganho apenas 2. Vocês acham que o Vasco tem condições de, no Maracanã, derrotar o Flamengo por 2 gols de diferença? Porque é o que ele vai precisar fazer. Porque se for apenas um gol de diferença, classifica o Flamengo. Então, minha gente, o Pedrinho realmente meteu os pés pelas mãos, perdeu dinheiro e simplesmente não vai poder nem sequer lucrar com essa semifinal. Vai sair dessa semifinal com o rabo entre as pernas, como entrou ao tentar fazer essa bobagem de tirar o jogo do Maracanã para colocar num lugar onde o Flamengo perdesse a zona de conforto. Ora, Pedrinho, que coisa ridícula, né? É isso aí, nação. Muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. E tá aí um golaço do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique decidiu essa partida. Eu acho que essa vaga já está nas mãos do Flamengo. O Mengão já encaminhou, eu acho que a vaga para a final do Campeonato Carioca. E aí, qual é a sua opinião? O que você achou da partida? Coloca aí nos comentários a sua opinião e vamos ficar de olho, né? Para ver o que o Felipe Luiz vai preparar para a próxima partida contra o Vasco. Aí vai ser no Maracanã, vai ser diferente. O Mengão tem um placar nas mãos e aí provavelmente eu acho que o Flamengo encaminha essa vaga aí para a final do Campeonato Carioca. Nação, tamo junto, ó. Não se esqueça de dar aquela moral, deixar o seu like. Verifica aí se no YouTube o seu sininho está ativado, porque assim sempre você vai receber todas as informações do Flamengo, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.